Vazou o que o Ítalo Santos fazia com a Camilinha quando ninguém estava vendo. Olha, a partir de agora eu vou censurar aqui o rosto da Camilinha, porque os relatos estão ficando cada vez mais pesados e eu acredito que talvez ela mesma possa cair na real depois de ver todos esses detalhes. A Camilinha era dopada. Eu acho que nem ela sabia disso. E aqui você vai entender o que aconteceu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou fazendo a cobertura completa desse caso do Ítalo Santos. E esse caso, quanto mais mexe, pior fica. Ontem, o Profissão Repórter da TV Globo foi atrás da raiz do problema. Em um primeiro momento, eles entrevistam o Felca. O Caco Barcelos pergunta ao Felca qual a opinião dele sobre eles viajarem até a Paraíba para conversarem com pessoas que conviveram com o Ítalo Santos. E o Felca dá o aval. O Felca diz assim: eu acho uma ótima ideia. Além disso, o Caco Barcelos também pergunta para o Felca o que teria o motivado a fazer os vídeos, e o Felca disse que o que motivou ele foi ter sentido um amargor na boca ao ver os vídeos. Então ele se sentia incomodado com aquela situação. Aí o Profissão Repórter foi atrás de diversas pessoas, incluindo essa moça aqui. Você se lembra dela? A pastora do Pix. Pois é, que era amiga do Ítalo Santos. E aí colocaram a pastora contra a parede, cara. Porque a pastora, ela estava dizendo que era contra tudo aquilo e tal, que ela não compactuava muito, que conheceu o Ítalo pela internet, que não entendia muito bem o que acontecia ali, mas em certo momento a reportagem do Profissão Repórter mostra que a pastora do Pix autorizou que o filho dela fosse jantar sozinho na casa do Ítalo, e o Ítalo filmou isso, essa cena, né? Então assim, cara, pra que o Ítalo queria uma criança jantando sozinha na casa dele, sem a mãe, né? E ela autorizou porque ela gostava do dinheirinho, e mais, o filho dela namorou com a tal da Camilinha, entendeu? Então assim, cara, era tudo ali esquematizado para que o filho dela fizesse alguma coisa com a Camilinha. É isso que eu entendi, que o Ítalo estava criando esse cenário. Além do mais, eles também foram atrás ali do dono da boate que o Ítalo frequentava. Eles foram perguntar se era autorizado ali entrar menores na boate. E o dono da boate explicou que sim, porém com a autorização dos pais, e que o Ítalo sempre que chegava ali estava com a autorização dos pais, e mais, que os menores utilizam uma pulseirinha e que eles são extremamente fiscalizados, não podem tocar em bebidas alcoólicas de outras pessoas, não podem ali interagir em atos obscenos. A questão é, essa restrição, essa fiscalização toda surgiu agora ou já existia antes quando o Ítalo frequentava a boate? O dono da boate aqui diz que já existia antes, que o Ítalo era só um cliente para ele e que ele cumpria as regras ali, né? Ele deixava os menores entrarem desde que tivessem autorizações e que o Ítalo sempre tinha. Pois é uma grande questão aí, é uma grande dúvida, mas o X da reportagem mesmo foi no momento em que o Profissão Repórter conversou com esse rapaz aqui, gente. O Kaique, ele é maquiador profissional e ele participou da turminha do Ítalo. Pois é. E aí, o Kaique, ele revela o mais chocante de tudo. Antes de tudo, já deixa o gostei aqui se você curte esse tipo de conteúdo, porque ajuda demais aqui no desenvolvimento do canal, gente, tá bom? Já queria pedir pra vocês isso. Olha só, o Kaique revelou que em um certo momento, ele participando ali de uma viagem com o Ítalo Santos, ele flagrou o Ítalo falando o seguinte: olha, quando a Camilinha for comer, vocês joguem 3 Dramins na bebida dela para que ela fique dormindo. Qual era o interesse do Ítalo nisso? Porque eles iam sair de noite, eles iriam para alguma boate, e aí levar a Camilinha daria algum problema. Por conta disso, eles então dopavam a Camilinha para a Camilinha ficar dormindo, porque ela ia querer sair junto e tal, e o Ítalo não queria levar. E então o Ítalo dopava ela e deixava ela sozinha em casa, e aí eles saíam para uma boate. Meu Deus do céu. E sabe qual idade que a Camilinha tinha nesse tempo? Pois é, o Kaique ele não sabe dizer. Ele disse que o Ítalo mentia a idade da Camilinha. Uma hora ela tinha 15, outra hora ela tinha 16,
mas que ele via que ela tinha cara de criança. E aí, gente, pelo que eu vi aqui, o Kaique participou da turminha do Ítalo quando foi ali em 2020, né? Só pra vocês terem uma noção, estamos em 2025, a Camilinha tem 17, então na época a Camilinha tinha 12. Sim, naquela época o Ítalo mentia a idade dela, dopava ela, a situação fica cada vez mais esquisita, fica cada vez pior, não é verdade? Fica cada vez mais asquerosa, mais calma que tem mais. Pois é, não foi só isso que foi revelado durante a reportagem. Olha só, segundo esse maquiador, o Ítalo Santos e o Euro se envolveram em uma briga feia. Pois é, o Euro, o Israel Natan Vicente, teria agredido o Ítalo e dado várias bicudas na cabeça dele. Segundo o maquiador, o Euro teria dado esses chutes com a cabeça do Ítalo na quina da cama. Então, assim, quase tirou a vida do Ítalo ali naquele momento, né? E aí, o maquiador conta que ele mesmo chegou a virar de costas e levou um murro do Euro. Ele também apanhou nessa situação. E aí, a Camilinha, na época com 12 anos, teria presenciado tudo. Essa cena terrível. E aí o maquiador diz que ele se chama Eric, né? Ele diz que foi uma das piores cenas que ele já viu na vida dele. E na época, gente, ele fez um vídeo com duas influenciadoras que estavam na casa do Ítalo Santos denunciando essa situação, porque ele ficou indignado que depois do que aconteceu, o Ítalo queria agir normalmente, queria que eles voltassem a gravar os vídeos, sendo que tinha acontecido aquela cena terrível. Vamos ver o vídeo daquele momento, naquele ano, em que o Eric fica indignado junto com duas influenciadoras e eles se recusam a continuar gravando junto com o Ítalo Santos. Dá uma olhada, gente. Então tudo que ele fala é verdade, porque tem essa comprovação aqui, ó. Eu nem saber se tinha mulher na casa, se tinha criança na casa, porque Camila é uma criança, tava lá dentro da casa. Aconteceu tudo isso com a gente, que é amigo dele. Ele foi dormir com a pessoa que violentou ele do lado. E queria que a gente acordasse e olhasse pra ele e, tipo, nada aconteceu. Voltasse a gravar, como se nada tivesse. Então, assim, gente, olha só, o Eric realmente ele participou da turma do Ítalo ali, da casa, e ele ficou indignado a partir do momento que ele viu essa situação. E aí fica comprovado que é um relato verdadeiro. Então, sim, o Ítalo Santos dopava a Camilinha. Você acha realmente que esse cara não tem que ser punido? Ele tem, da pior forma possível. E vai acontecer a transferência dele, viu? Ele vai sair de São Paulo, vai pra Paraíba, e o presídio na Paraíba... Ai, ai, ai. Lá o buraco é mais embaixo. Olha só, muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui o vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei se tiverem gostado. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum próximo vídeo, tá bom? Voltarei com mais informações em breve. Até a próxima e tchau!